Aí acho que a resposta não é individual, ela é coletiva. É a repulsa, é o ódio, é a vergonha, é a intolerância, é a violência do outro que faz com que a gente, então, comece a entender esse lugar de abjeção. Por que dizer corpo abjeto? Porque é exatamente este o corpo, esta identidade passível de ser violentada, de ser morta, de ser estuprada, de ser expulsa de casa, de enfrentar a miséria, de enfrentar a violência policial, diante do olhar pacífico da sociedade que diz, este corpo merece essa violência, porque este é o corpo promíscuo, este é o corpo doente, este é o corpo endemoniado, este é o corpo que suja a sociedade, que destrói a família, que destrói a moral. Tudo isso nos impõe uma abjeção humana, um lugar de não direito à dor, de não direito à solidariedade, de não direito à empatia. E aqui a gente pode citar inúmeros casos, porque o Brasil continua sendo consecutivamente o primeiro país do mundo que ainda mata essa população diante de um olhar da sociedade que continua insistindo que nós não precisamos, por exemplo, de políticas específicas de criminalização da LGBTfobia. E não que eu ache que a criminalização resolve o problema, porque se criminalizar resolvesse problemas, nós já não teríamos uma série de outros problemas. Mas nós precisamos passar uma mensagem, nós precisamos passar um recado. Então, por que dizer corpo abjeto? Porque exatamente quando a sociedade olha, através do YouTube, o vídeo de uma mulher à luz do dia, sendo espancada, com pedaços de pau, sendo puxadas pela calcinha, arrastada na rua, jogada em uma carriola, tendo seu rosto completamente desfigurado, tiros são deferidos contra a sua face, não satisfeitos, seus agressores ainda a mata com tijolada, expõem tudo isso na internet e ninguém se comove? As pessoas fazem disso chacota. Uma jovem tem seu coração arrancado na cidade de Campinas, o seu agressor é réu, confesso, seu assassino é réu, confesso, e ele diz, fiz em nome de Deus porque estava tirando o demônio. E a sociedade não se choca, não diz, nós precisamos parar. Nós precisamos entender aonde nós falhamos, aonde está o erro. Isso gera uma abjeção. E essa abjeção começa desde a infância, quando os pais riem e acham graça do filho que chama o outro de viadinho, que chama o outro de macaco, que ridiculariza a condição de gênero, de raça, de sexualidade, de etnia do outro. Porque esta pequena conjunto da violência vai nos levar à execução de Dandara dos Santos, de Kelly da Silva, de Gisberta, de tantos outros nomes que eu poderia aqui ficar citando horas e horas e horas, porque os obituários são sem fim. Então ela é uma repulsa e ela é um ódio coletivo. Eu me nomeio travesti, eu me nomeio transexual, não porque eu automaticamente me reconheço dentro desta nomenclatura, até porque acho que nós precisamos romper com elas, porque elas são colonizadas. Elas partem da ideia de que aquele, inclusive da própria palavra do latim, cisgênero... Ela pressupõe uma agressão. Exatamente, ela pressupõe quem está do lado de lá. Então quem está do lado de lá está passivo a tudo aquilo que quem está do lado de cá, quem está do lado certo, do lado da norma, esses não podem morrer, esses não podem ter fome, esses não podem ter as suas oportunidades de trabalho, lazer, educação, saneamento, família, religião negadas, porque fazem parte de uma norma, fazem parte de um conjunto. Já os do lado de lá, os trans, as trans que passaram, essa sim. Até porque a relação muitas vezes entre o gay cisgênero, isto é ele é homem, ele se identifica como homem, ele parece homem, ele se veste como homem, mas ele gosta de homem, ele é um gay cisgênero. Não é necessariamente pacífica sempre me parece que os trans as pessoas trans formam uma minoria discriminada dentro da discriminação. Exato. Eu acho que a sigla é a categoria mais subalterna, mais desumanizada. Porque a homofobia, ela existe, o homem gay cisgênero vai ser passivo de ser violentado pela homofobia, mas existe uma coisa que se eu não digo, em muitos casos, que eu sou gay, não vem um letreiro. Claro, a gente tem os gays afeminados, a gente tem as POCs, que hoje em dia, dentro do próprio movimento, se faz uma discussão de que gay e bichas. Porque aquelas que são bichas querem estar separadas, porque a tratativa delas, porque ainda são homens cisgêneros, mas a conformidade, a corporalidade delas denunciam ali um desvio. Você
Me causou uma confusão. Eu te explico. Vamos ser pedagógica, porque quem está ouvindo... Gays e bichas. Essa é uma discussão que acontece dentro... Eu posso usar esses termos? Pode, claro. As bichas acho que talvez você não são as POCs. São as POCs. Que são POCs? Ela vai explicar. Eu vou explicar. Talvez não fosse bom na sua voz você virar para alguém e falar sua bicha, porque poderia soar pejorativo. Sim. Mas se for alguém do seu convívio, que você tem intimidade, não existe nada de ruim com a palavra bicha. Vamos primeiro partir do princípio do que é cisgênero, né? A pessoa, você é um homem cisgênero, Reinaldo é um homem cisgênero. São pessoas que nascem e se reconhecem de acordo com a identidade de gênero que lhes foram atribuídas na hora do nascimento. Então disseram a partir das suas características fisiológicas que você era homem, você cresceu e disse, eu sou homem. Se você discordasse dessa imposição, se você não se reconhecesse neste lugar, você seria uma pessoa transgênera. O gay cisgênero é o homem que se reconhece, porque sexualidade, as pessoas confundem muito isso. Sexualidade e identidade de gênero não são as mesmas coisas. Eu sou uma mulher transexual heterossexual, porque eu me atraio afetivamente, sexualmente por homens. Poderia ser uma mulher transexual, bissexual ou uma mulher transexual lésbica, porque o gênero, a identidade de gênero é como eu me reconheço em gênero. A sexualidade é com quem eu tenho desejo, tesão, amor, atração, e é importante fazer essa separação. Então, um homem gay cisgênero é aquele homem, mas que tem desejo, afeto por outro homem. Se ele é considerado aquele gay padrão, ele passa. Se ele entra no supermercado, se ele entra na padaria, se ele entra em qualquer lugar, não está escrito, ele não está sendo tratado como gay o tempo inteiro. Ele está sendo tratado como um homem. Em uma sociedade que é patriarcal, em uma sociedade que é pensada para os homens, em uma sociedade que se beneficia os homens e que automaticamente o homem gay não vai talvez conseguir usufruir do máximo do privilégio, porque em algum lugar ele tem uma dissidência, mas no mais, ele vai viver a sua vida tranquilamente. Então, dentro da comunidade, existem outras pessoas que são cisgêneras, não são transexuais, mas que são, dentro de uma palavra bem mais fácil de se entender, afetadas. O que sei? Tem trejeitos, fala mole, são consideradas... É o famoso viadinho de antiga, seu viadinho. E aí, essas pessoas têm começado a dizer, eu sou bicha. Porque se tem uma compreensão, e aí é um debate... Uma apropriação do vocabulário de resistência. Porque aí vai dizer, o gay é aquele normativo. Você me chama de bicha, então eu tomo essa palavra para mim... Mas não só por isso. E a transmudo em algo positivo e não negativo. Exato, mas não só. Mas também para criar uma identidade e uma diferenciação de quem é o gay e de quem é a bicha dentro do próprio movimento. O gay é aquela pessoa que está ali dentro do padrão, passando e existindo. A bicha é aquela que vai ser mais atingida. Que talvez, a depender do quão bicha ela for, até mesmo ela vai experimentar um pouco do que é a transfobia. Porque ela vai ser colocada num lugar tão de desumanização que ela vai, mesmo não sendo uma pessoa trans, experimentar esse lugar. Mas é claro, a gente não tem um número absurdo de homens gays, por exemplo, tendo que recorrer à prostituição porque foram expulsos de suas casas, porque não conseguem afetos, porque não conseguem... A vida desta população tem se organizado de uma forma muito mais rápida e melhor do que a vida da população trans. Quando a gente começa a ver, por exemplo, campanhas de inclusão da diversidade... Quantas travestis nós vemos nessas campanhas? Mas nós já vemos homens gays fazendo campanhas de publicidade, aparecendo no horário da televisão, beijando na boca na novela. Então, por isso que nós ainda estamos num lugar de... E isso não é para criar, tipo, uma guerra entre o movimento. Para dizer, uma Olimpíada de violências e opressões. Eu sofro mais, eu sou mais oprimida, você tem mais privilégio. Isso é pra gente começar a entender, tipo... Até onde você consegue avançar, quais benefícios de quais privilégios você consegue desfrutar, quais eu não consigo, e como que nós, que fazemos parte da mesma comunidade, conseguimos nos unir e não nos separar, porque também não adianta ele achar que ele está lá junto com um homem cisgênero, pai de família, padrão, porque não tá, porque na hora que do frigir dos ovos, você também vai ter uma faca passada sobre você, porque você é gay. Não importa qual seja a sua performatividade, não importa o quão discreto você seja, na hora do vamos ver, você não vai para o mesmo lado daqueles que não o são. Então você está mais perto da gente do que... É o debate da classe média, que está muito mais perto da classe trabalhadora do que os ricos. A mesma coisa é com relação a essa população. Você está muito mais perto de quem está na miséria, de quem está no nada, do que quem está no alto dos privilégios. Deputada, o Jair Bolsonaro teve 59 milhões de votos. Obviamente, há muitos pobres, há muitos gays, há trans que votaram nele, eu mesmo conheço. Né? Há pobres
gente oprimida. As pessoas se identificam com os seus iguais. É uma das forças, digamos assim, do ambiente cultural heterossexual, porque a maioria é heterossexual. E aí eu pergunto se não há um excesso de divisões e de identidades e de busca de identidade nessa comunidade oprimida, até LGBTQIAPA+, se isso não contribui um pouco para dificultar o entendimento e a convivência. E para demonizar a expressão de gênero. E para facilitar a demonização, porque às vezes eu noto assim, há uma certa dificuldade. Como é que eu trato a pessoa? Eu vou chamar como? Como é que eu não sou ofensivo? Isso eu noto em gente, às vezes... Mas, de certa forma, é bom também pensar nisso, né? Não, claro que é bom. É bom quando você está disposto a aprender, claro, e quando você tem essa preocupação. Claro, para não ofender a pessoa. Só que você lida com, por exemplo, gente pobre da periferia que não tem, vamos dizer assim, muito tempo para isso. Ele está tão oprimido por outras questões que eu me pergunto, não bastaria, talvez não fosse o caso de reduzir um pouco e ter uma identidade, a identidade da diversidade, dentro da identidade da diversidade, então, fazer uma luta, essa ultra especificação, essa é a minha pergunta, talvez para resumir aqui, essa ultra especificação de identidades não dificulta a defesa dos direitos desses corpos frágeis, desses corpos abjetos, dessa gente marginalizada, mesmo quando não é marginalizada, quer dizer, a pessoa pode ter uma condição de vida boa, essa expressão é terrível, corpos abjetos, mas ela, de qualquer modo, ela está ali, ela é estigmatizada. Né? Porque o sujeito, se ele for um trans de uma família muito rica, ele não vai ser discriminado na periferia. Ele vai ser discriminado no ambiente rico no qual ele vive. Esse é um debate complexo. Esse é um debate que tem que ser olhado com bastante cuidado, atenção, mas tem um plastro de verdade naquilo que você traz. Por quê? Existem esses movimentos que são vanguardistas dentro da própria comunidade e não cabe a nós dizermos se deveríamos ou não reduzi-los a determinados grupos ou não. A liberdade sexual, as expressões sexuais, elas estão nascendo a partir do momento em que a sociedade vem avançando. A sociedade vem avançando, então nós temos sujeitos que estavam ali aprisionados, identidades que estavam ali aprisionadas e que agora começam a se nomear. Até porque a sexualidade é uma coisa customizada, né? Cada um tem uma. Né? Exato. Não tem como definir isso, colocar isso numa caixa, né? Exato. Então, acho que não dá para dizer, olha, nós precisamos enxugar isto daqui. O que dá para dizer, e eu tenho dito, nós precisamos avançar com cautela. Nós precisamos avançar com cuidado. Não dá para movimentos vanguardistas, e não digo vanguardista do ponto de vista de que surgiu como um Pokémon de uma superbola e acabou existindo agora. Ninguém inventa nada. As pessoas estavam ali o tempo todo. Elas só não tinham condições de se nomearem pelos aspectos culturais, pelas pressões colocadas, pela ausência de referência, pela ausência de possibilidade. Ninguém inventou alguma coisa e falou, a partir de hoje existirá isso. Essas identidades existiam, só não eram nomeadas. Agora, querer que a sociedade acompanhe esse desenvolvimento ao mesmo tempo, aí é um pouco de imaturidade. Não dá para você querer impor uma coisa da noite para o dia à sociedade, em especial às pessoas pobres, às pessoas negras da periferia, porque você acabou de se reconhecendo dentro daquele espectro e que ninguém ainda falava sobre aquilo. A sociedade está tentando ainda compreender o que é gay, o que é lésbica, o que é transexual, o que é travesti, porque são identidades que já estão aí. Isso diminui a luta de outras identidades? Jamais. Isso obriga com que outras identidades se escondam ou se sintam cabíveis embaixo do guarda-chuva LGBT apenas? Jamais. Eu prezo por cada vez mais liberdade. Se existe um grupo organizado, se tem materialidade sobre aquilo, que esse grupo se manifeste, que esse grupo elabore sobre suas vivências, sobre suas dores, sobre os seus desafios, mas que tenham a sensibilidade, a responsabilidade e o cuidado de o fazer de acordo com as mudanças do tempo.